Olá, você que assiste o canal. Ultimamente o canal tem andado bastante parado. Eu não tenho muito tempo para fazer vídeos, então eu decidi fazer alguns vídeos simples, mas que podem ser interessantes. Esse vídeo de hoje eu já estava planejando há algum tempo. Na verdade foi uma dica que deram. E eu fiquei enrolando, acabei deixando para depois e não fiz o vídeo. Mas no fim isso foi bom, porque no final de 2018 houve o anúncio de uma nova descoberta que não podia deixar de faltar nessa lista. Esse é o primeiro de uma minissérie de vídeos sobre curiosidades nos nomes dos dinossauros. E como você já viu aí pelo título do vídeo, neste eu vou falar sobre dinossauros com nomes nerds. Na verdade, não só dinossauros. Lembrando que as listas não seguem nenhuma ordem específica. Na paleontologia, os nomes de dinossauros e outros animais pré-históricos são um show à parte. Nomes legais, estranhos, difíceis ou com significado forte. Sempre que sai o anúncio de alguma nova descoberta, uma das primeiras coisas que todo dinamaníaco fica ansioso para saber é o nome do animal. E isso é com certeza muito importante também para o cientista que publicou a descoberta. Nos últimos anos, tem se tornado cada vez mais comum dinossauros e outros animais pré-históricos serem batizados com nomes um tanto quanto nerds. Às vezes por características que o animal tenha, outras simplesmente por questão de homenagem ou quem sabe até publicitárias. A seguir, alguns dinossauros e animais extintos com nomes nerds. Para começar, eu escolhi o Sauroniops, que significa o olho de Sauron, em referência ao grande vilão dos livros e filmes de O Senhor dos Anéis. Esse Carcharodontosaurídeo, descrito em 2012, recebeu esse nome porque esse animal é conhecido apenas por um único osso do crânio que fica logo acima do olho, assim como o próprio Sauron, que é representado durante os eventos de O Senhor dos Anéis com a forma corpórea de um olho solitário. Continuando dentro do gênero de fantasia, temos o Dracorex. Não apenas Dracorex, e sim Dracorex Hogwartsia. Para quem não pescou a referência, esse combo de nerdice significa literalmente Dragão Rei de Hogwarts. O nome desse paxephalossaurídeo foi inspirado pelos visitantes do Children's Museum de Indianápolis, levando em consideração que o crânio do animal lembra bastante o de um dragão. O próximo animal que eu vou falar não é um dinossauro e principalmente não pode ter sido batizado por uma pessoa com mais de 30 anos. Em 2017 foi anunciada uma nova espécie de sinodonte que foi chamada de Bulbasaurus, e é claro, isso agradou aos fãs de Pokémon, ou seja, praticamente todo mundo que cresceu nos anos 90. Mas apesar da semelhança no nome, os cientistas responsáveis declararam que o nome não foi dado por causa do Pokémon, mas pelo fato de o animal ter uma protuberância bulbosa acima do nariz. Ah tá, conta outra. Apesar dessa declaração fazer sentido cientificamente, o paleontólogo acabou admitindo que é possível encontrar semelhanças entre o animal e o Pokémon, e que talvez essa história toda não seja mera coincidência. Inclusive, uma coisa que eu notei é que o nome específico, que é Phylloxeron, significa navalha de folha, provavelmente porque o animal tinha um bico afiado para cortar plantas, mas em inglês, que é a língua que as descobertas científicas são publicadas, a tradução é Leaf Razor, que é praticamente a inversão do nome de um dos principais ataques do Pokémon, o Folha Navalha, que em inglês é Razor Leaf. Depois dessa, esse paleontólogo pensa que está enganando quem? Ainda mais com essa cara de jogador de Game Boy. Continuando no assunto Pokémon, quando eu era criança, um amigo meu me viu desenhando um pterossauro qualquer e disse todo cheio de razão: "Ah, esse é o Aerodactyl, né?" E eu respondi que esse animal não existia e que ele estava confundindo com o Pokémon. Ele continuou teimando até que eu acabei vencendo pelo cansaço. E eu realmente estava certo. Mas acontece que em 2013, cientistas fizeram um novo estudo dos fósseis de uma espécie já conhecida de pterodáctilo, e a consideraram tão diferente das outras que criaram um novo gênero para ela. E esse novo animal foi batizado de Aerodactylus. A validade desse nome e do próprio gênero ainda é alvo de debate. Mas pelo menos dessa vez, os responsáveis não tentaram esconder a clara influência de Pokémon para a escolha do nome. Ainda que este pequeno pterossauro tenha pouca ou nenhuma semelhança física com o homenageado. O próximo animal também é um pterossauro, mas além de ser muito maior e mais interessante, foi encontrado no Brasil e faz homenagem a uma nerdice muito mais raiz. Em 1994, paleontólogos estrangeiros descreveram uma nova espécie de pterossauro brasileiro e deram o nome de Arthrodactylus conandoylei. Se você gosta de dinossauros e não sacou a referência nesse nome, algo errado não está certo. Arthur Conan Doyle, ou melhor, Sir Arthur Conan Doyle, foi um escritor britânico que ficou mais conhecido por ser o autor de Sherlock Holmes, mas que também foi o responsável pela autoria de O Mundo Perdido, que não só se tornou um clássico absoluto, como também deu origem a um novo subgênero da literatura fantástica.
Em Um Mundo Perdido, uma expedição científica a um platô na América do Sul descobre a existência de animais pré-históricos ainda vivos, incluindo grandes pterossauros. Por conta da história se passar provavelmente na Amazônia brasileira, mais especificamente no Monte Roraima, os paleontólogos decidiram batizar a nova espécie em homenagem ao escritor. E o mais curioso nisso tudo é que, apesar do animal ser brasileiro, eu não encontrei nenhum site em português falando sobre ele. Curiosamente, o próximo animal da lista também é brasileiro, e presta uma homenagem não ao autor, mas a um personagem de Um Mundo Perdido. Mas a homenagem não está no primeiro nome, e sim no sobrenome, por assim dizer. Em 1996, uma nova espécie de espinosaurídeo brasileiro de médio porte foi descrita. O animal foi batizado com o nome de Irritator challengeri. O nome do gênero, ou seja, o primeiro nome, apesar de ser muito legal, não vem ao caso e é assunto para uma outra lista. Mas o nome da espécie, challengeri, faz referência e homenagem ao personagem Professor Challenger, provavelmente pelo fóssil ter vindo do Brasil, que é onde fica o Mundo Perdido do livro. Provavelmente todo dinomaníaco é também fã de dragões e monstros, principalmente de um certo gigante nuclear japonês chamado Godzilla. Apesar de originalmente não ter nenhuma relação com os dinossauros, além da aparência, pelo fato de haver essa associação, nos anos 90 foi incluído no cânone da série Heisei o Godzillasaurus, que era a versão original sem mutação do Godzilla, fazendo dele oficialmente um dinossauro fictício, pelo menos nessa fase dos filmes. Levando em consideração que o primeiro filme é de 1954, até que demorou para alguém fazer uma homenagem ao Godzilla. Mas em 1997, um novo dinossauro carnívoro foi descrito e batizado de Gojirasaurus, fazendo homenagem ao nome original e muito mais legal, Gojira. Quem sugeriu o nome provavelmente cresceu vendo os filmes e só estava sendo nerd, mas o motivo oficial para o dinossauro ter recebido esse nome é pelo fato de se tratar de um animal relativamente grande. Seu tamanho era de aproximadamente 5,5 metros, e apesar de ser um anão se comparado com Godzilla, e até mesmo se comparado com outros dinossauros carnívoros, ainda assim foi um gigante de seu tempo. Era um dos maiores, se não o maior predador de sua época, o período Triássico, onde dinossauros grandes não eram muito comuns. Porém, apesar dessa bela homenagem, há um debate sobre a validade do gênero e ele permanece em dúvida, já que alguns pesquisadores apontaram alguns fatores que poderiam encaixar esse animal em algum outro gênero do Cephalophysídeo já existente. O que, é claro, é uma pena, seria um grande desperdício de um nome legal. Continuando com os monstros de filmes, o próximo da lista faz homenagem a um dos maiores ícones da cultura pop dos anos 80, o filme Os Caça-Fantasmas. Em 2017, uma nova espécie de anquilossauro foi descrita e batizada de Zul crurivastator. O motivo é que o crânio do animal lembra bastante a cabeça do cão-monstro Zul, que aparece no final do filme. No início do vídeo eu disse que uma descoberta anunciada recentemente não poderia faltar nessa lista. Pode não ser o nome mais nerd, mas com certeza é o que tem o maior apelo para a nerditude atual. E possivelmente esse é mesmo o intuito. O homenageado da vez é ninguém menos que o Thanos. No final de 2018, foi anunciado um novo dinossauro brasileiro que foi batizado de Thanos Simonatoy, uma clara referência ao personagem da Marvel. E na minha opinião, uma escolha muito legal. Nada melhor do que o nome de um vilão tirano e sanguinário para batizar um dinossauro predador. E além disso, é uma bela forma de homenagear Stan Lee, que havia morrido pouco tempo antes. Acho que agora finalmente descobrimos o que aconteceu com os dinossauros. Essa foi a lista de dinossauros com nomes nerds. Diz aí, você conhece mais algum? Qual você achou mais legal? E é claro, se gostou do vídeo, se inscreva no canal, porque sempre vai ter vídeos sobre dinossauros por aqui. Muito obrigado por assistir até aqui e até mais!